Pessoal, nós vamos dar sequência no estudo do livro Vida e Afetividade. Nós estamos no capítulo Síndromes Sexuais, no recorte Formação dos Óvulos, onde os autores vão trazer que ocorre para a formação de óvulo é que o corpo feminino contém 22 pares de autossomos, o par sexual XX, um oriundo da mãe e outro oriundo do pai. Na formação do óvulo, esses cromossomos primeiramente mesclam com seu análogo as características oriundas de seus pais, num processo conhecido como crossover, senão todos os irmãos seriam iguais, e depois cada cromossomo já mesclado se separa do seu análogo, dando origem a duas células com metade do genoma, contendo um cromossomo tipo 1, um cromossomo tipo 2, até um cromossomo tipo 22. Esse processo ocorre também com os cromossomos sexuais, em que um cromossomo X irá para uma das células filhas e outro para a outra. Com isso, vai acontecer que uma das células filhas será óvulo e a outra será uma célula não reprodutiva chamada corpúsculo polar. Se o óvulo origina de uma estrutura XX que se parte, o óvulo tipicamente terá um cromossomo X, não sendo previsível um óvulo possuir um cromossomo Y. A expectativa sempre será ter um cromossomo X. Inclusive, quando eles vão trazer essa questão da formação que ocorre dos gametas, eles vão estar explicando que no caso da célula masculina, que o corpo feminino também tem 22 pares de autossomos, um par de cromossomos sexuais, formado por um X que ele herdara da mãe e um Y que herdara do pai, ou seja, um par XY. Na formação do espermatozoide, esses cromossomos se misturam para fazer o crossover, depois se divide, um cromossomo para cada célula filha. Esse processo ocorre também com o cromossomo sexual, em que o cromossomo X seguirá para uma das células formadas e o cromossomo Y para outra. Assim, Deus não precisa controlar a igualdade numérica dos sexos, porque a lei da natureza transforma a gameta masculina em 50% X e 50% Y, com 50% de chance de gerar corpo masculino e 50% de chance de gerar um feminino. Na sociedade, a quantidade de indivíduos não é exatamente 50% para cada sexo, devido ao fato dos homens possuírem taxa de mortalidade maior por diversos fatores, que também envolvem as mulheres, porém em proporção bem menor do que neles, como gostar de esporte radical, exercer profissão de maior risco, ir para a guerra, apresentar comportamento mais tendente à viciação, a crime, se alimentar de forma pior, vai menos ao médico, tem menos cuidado com a saúde. Há ainda doença localizada no cromossomo X que a mulher se torna portadora, mas não manifesta como hemofilia. Mas geneticamente a probabilidade é igual. O corpo masculino gera 2 tipos de espermatozoides com idêntica possibilidade. Então vai trazer um com a informação X e o outro com a informação Y. Então, quem vai definir o sexo da criança é o pai. Por esse motivo que vai ser trago o desconhecimento disso gerar na história a situação cruel em que a mulher era punida ou sacrificada por dar à luz apenas menina. Na corrida do espermatozoide, o mais rápido vence milhões de outros, fecunda o óvulo. Há hipótese que está em estudos que, na verdade, é o óvulo que escolhe e atrai o espermatozoide, numa espécie de afinidade entre eles. Ainda não há conclusão sobre isso, mas já existe discussão a esse respeito. Quando estudamos a doutrina espírita, sabemos da interferência do espírito no processo de fecundação, entendemos essa conexão e essa aparente escolha que o óvulo está fazendo no espermatozoide, entendendo nisso uma ação espiritual para que aconteça uma conexão mais exata daquilo que precisamos para nosso programa reencarnatório. Se o espermatozoide mais capaz fosse o fecundante, como explicar a grande quantidade de fecundação com um material genético atípico?
Assim, conforme a doutrina espírita, não seria o mais capaz, mas o mais adequado, pois experimenta a intervenção do espírito para que se destaque entre todos e promova a fecundação. Porque aquele que vai encontrar o óvulo é o que vai atender ao mapa reencarnatório do espírito reencarnante. Isso está sendo conduzido pelo tutor que patrocinou a reencarnação daquele dado espírito. Por esse motivo que alguém poderia questionar a interferência científica na alteração do sexo do bebê. Quando a ciência afirma poder definir o sexo do bebê, não é no genoma já estabelecido, mas na escolha do espermatozoide X ou Y para atender o interesse da pessoa, o casal. E isso vai significar essa situação do espírito programado para vir um corpo feminino, mas genitor especialista seleciona um corpo masculino para sua reencarnação e vice-versa. Ele aceitará ou não a instância que está sendo concedida, ou outro espírito pode lhe tomar o lugar em função do corpo oferecido. Inclusive, quando nós temos métodos abortivos que são aceitos e acontecidos entre as pessoas, como os diferentes tipos de DIU e a pílula do dia seguinte, que vai interferir num programa reencarnatório de um espírito que está para tomar aquele zigoto, iniciar o processo de multiplicação celular, e vem a interferência de um DIU, dos variados tipos, ou de uma pílula do dia seguinte, e interrompe isso. Então, mostra como nós precisamos erradicar essas interferências que são alienígenas nesse processo e aquilo que seja a favor da morte. Inclusive, houve um relato referente à questão de eutanásia e suicídio assistido que está crescendo no mundo, porque quando nós falamos de eutanásia, é uma ação que outra pessoa decide em relação a um terceiro que esteja acamado, seja para aliviar a dor que ele esteja, ou para fazer antecipação de um momento que fatalmente virá da desencarnação para um prazo de 6 meses, por exemplo. E com isso, esse que está próximo do acamado assina um documento e decide uma intervenção de interrupção da vida desse que está no leito. Mas no caso do próprio indivíduo fazer um interesse e uma assinação para que a sua vida seja interrompida, seria o suicídio assistido. Como houve o caso de uma jovem que, num dado país onde foi feita a permissão de eutanásia para diferentes faixas etárias, ela estava com um processo depressivo grave, houvera ficado internada numa ala psiquiátrica por um tempo, desenvolveu uma síndrome de borderline, que é o transtorno que traz uma psicose, o borderline, e depois que ela veio a sair desse estabelecimento, não tendo tido uma remissão, ela foi abusada sexualmente por alguns rapazes, que ela não conseguiu superar essa situação. O quadro dela fez uma piora, e então ela roga na justiça do seu país conceder para ela permissão de ser injetado um letal para que ela viesse a desencarnar. Então, nesse caso, é um suicídio assistido, porque ela fez essa procura, teve essa orientação, por não estar conseguindo tratar e abordar adequadamente aquilo de aflição que ela estava vivendo. Inclusive, o pai era contra, não queria que a justiça oferecesse essa permissão para ela se suicidar, porque ela tinha ido no médico, pedido essa receita para esse tóxico letal ser injetado nela, e isso, então, foi para a instância superior daquele país, e o pai contra, porque queria que a filha vivesse, mas ela estava decidida a tirar a própria vida. Ao aguardar o resultado da instância superior favorável para ela receber a injeção letal, ela veio a desencarnar pelo suicídio, mesmo que tenha sido aplicado nela, mas foi uma iniciativa dela. Mesmo tendo sido assistido por outrem, ela cometeu autoextermínio. Então, mostra que a cultura da morte, ela causa uma série de estragos. É por isso que nós somos chamados a defender a vida,
a promover aquilo que permita a continuidade do existir, do ser que for. Porque aquele que está desperto para a defesa da vida de um bebê, ele da mesma forma protegerá a existência de um cachorrinho, ajudará num gatil, para promover bem-estar para aqueles gatinhos que estejam ali, cuidará de uma horta, porque a pessoa que chega nesse momento de ter esse cuidado com um ser vivente, ela vai estender isso para todas as criaturas, da espécie que for. E o contrário acontece, porque uma pessoa que maltrata um cachorro, ela vai fazer isso com outro ser humano. Porque aqui a questão é que mesmo que o indivíduo ele não agrida um ser humano pelo fato do filtro que ele faz, pelo que ele teria de retorno, como iniciar um duelo físico, uma queixa na polícia, então isso faz ele se conter, e que em relação ao cachorro ele pode ter essa ação por não ver um retorno retaliativo vindo daquilo, mas o ímpeto, o impulso é o mesmo. Quando o indivíduo ele tem esse menoscabo pela vida, ele tem uma tendência de agredir, e que quando o indivíduo faz isso com uma outra espécie, ele vai ter o mesmo pendor para fazer isso com outro ser humano. É por esse motivo que aqui a questão é a nossa atitude perante o existir. É nós valorizarmos a expressão da vida e o bem que leva à multiplicação da diversidade, da criatividade, porque a vida, ela é criativa. Cada um que Deus cria é diferente do outro. Isso promana do amor de Deus, que é a criatividade, que é a caridade. Isso significa que essa expressão na natureza ela vai acontecer. É por isso que aquele que é afeto a acolher o positivo e o viver, ele vai fazer a defesa da diferença, incluindo cada qual, e não usar isso para excluir ou privilegiar, e também para prejudicar. É por esse motivo que, inclusive, vai ser trago a respeito da ovoidização, porque quando nós estamos encarnados na Terra, o indivíduo ele pode trazer uma monoideia de algo negativo como medo. Ele fica voltando nessa situação de medo de forma fixa. Ou se for uma situação de ódio, ele retorna nisso e faz um ciclo monoideítico mental. Ou uma situação de vingança, em que ele se torna um círculo em torno disso e não consegue destacar disso. Mas como ele está encarnado num corpo orgânico, ele não vai ter uma atrofiação desse físico para a forma de ovoide, porque é matéria e esse organismo físico continuará, mesmo tendo o petardo da monoideia infeliz. Mas se esse espírito venha desencarnar nessa faixa, vai acontecer que ele, fazendo esse movimento de monoideia no astral, à medida que o tempo vai passando e como isso vai acontecendo sinergização, esse espírito ele vai tendo os órgãos perispiríticos atrofiados. E vai acontecer que ele vai regredindo para uma forma de ovoide, esse perispírito. E isso significa que esse indivíduo ele está num processo grave, porque uma vez como ovoide, e a questão de ser o formato de um ovoide é devido à trajetória evolutiva que nós temos, onde predominou a forma do ovo. E é por isso que nesse tipo de regressão, de um monofixismo, de pensamento, onde o indivíduo ele vem a ter esse atrofiamento perispiritual, nessa deformação, o indivíduo ele vai para o formato de ovoide, que tem em torno do tamanho de um crânio,
e vai ficar nesse estágio, e inclusive o espírito trevoso poderá usar esse ovoide para atormentar ou contaminar energeticamente um grupo ou ambiente. Nós temos relatos na coleção A Vida no Mundo Espiritual de uma moça que ela estava sendo obsedada por vários espíritos inferiores e foram implantados nela vários ovoides, que pelo fato desse espírito que está com o seu perispírito ovoidizado, ele ter uma monoideia negativa, onde ele é implantado, ele contamina, ele asfixia vibratoriamente aquele que vai ter a presença desse ovoide nele. Inclusive, é dado relato de ovoide na área do encéfalo implantado. Por isso que isso vai acontecer a nível perispiritual, por entidade trevosa, que usa aquele que está ovoidizado para levar tormenta, contaminação energética para outros. E esse espírito que faz isso responderá perante a lei de causa e efeito, que é consciencial, em fórum mental, pelo fato de usar um ser que está tão fragilizado como o espírito ovoidizado para atormentar outrem. Então, isso vai trazer que existem situações em que esse espírito, ele não vai ter facilidade para encetar uma nova encarnação, porque um espírito ovoidizado, quando ele é colocado na rota para reencarnar, ele vai precisar de algumas tentativas até que ele consiga pelo menos nascer. Então, ele, pelo fato de estar com o perispírito atrofiado, e como isso tem o seu fulcro no espírito adoecido, monoideítico, quando ele vai ser colocado, assumindo o zigoto para fazer isso virar um organismo físico, o perispírito, pelo fato de ser um molde que nós temos para elaborar o corpo físico, esse perispírito está ovoidizado, esse espírito, ao fazer elaboração, ele, de uma primeira vez, aborta, antes de chegar uma semana que houve o início da sua reencarnação. Da próxima vez que ele é colocado para reencarnar, ele consegue levar o desenvolvimento até em torno de 3 meses intrauterino, ali no estágio em que ele consiga chegar a ser um feto e venha acontecer um aborto espontâneo. Da próxima vez ele vai até uns 8 meses e desencarna espontaneamente. Da próxima ele consegue nascer e fica respirando e tendo metabolismo por um dia e venha desencarnar, até que ele consiga crescer encarnado depois de nascer, mesmo que tenha deformidade física, transtorno mental, porque ele vai trazer um quadro de comprometimentos, tanto psíquico quanto físico, devido ao fato de ser um espírito ovoidizado, que está pela reencarnação fazendo uma apelação para ir se recuperando. Porque à medida que o espírito ele nasce na Terra encarnado num corpo que traga uma série de alterações junto com o que acontece de deformidade psíquica, esse espírito, ao longo dos anos que ele fica encarnado, ao desencarnar, ele deixa com esse corpo um pouco da sua deformidade espiritual, do seu conflito, do seu transtorno. E com isso, de encarnação em encarnação, esse espírito vai conseguindo retomar uma normalidade de funcionamento, de concatenação da mente e do corpo. É por esse motivo que é um processo gradual, que não vai acontecer de um momento para o outro. E mostra como é delicado para um espírito a questão da reencarnação. Porque dependendo de qual espírito que está reencarnando, qualquer ação alienígena que interfira nesse processo vai prejudicá-lo ainda mais. E uma outra questão é a ansiedade que o espírito traz quando vai reencarnar, porque
fazer esse processo e voltar para a Terra é um risco. O espírito que está no astral, ele pode postergar o quanto ele consegue a volta dele, como aconteceu com Camilo, que escreveu pela psicografia de Ivone Memórias de um Suicida, que ficou no astral 52 anos antes de decidir reencarnar. Ele sabia que precisava voltar, porque ele precisaria reencontrar a cegueira, que na existência pregressa tinha levado ele a se autoexterminar. E ele tinha esse encontro marcado na próxima encarnação, portanto, ela precisaria acontecer para que o processo dele evolutivo fosse dado continuidade, mas ele estava fazendo a postergação, quanto pôde. Então, ele ficou no astral até o momento em que ele não pôde mais, porque ele percebeu que precisaria retornar. Então, vai acontecer do espírito querer ficar mais tempo, tentando se preparar melhor para a experiência que ele vai ter encarnado. Vai acontecer também do espírito, ele, quando está no astral, fazer o adiantamento. Ele pedir providência para que ele volte para o corpo orgânico antes do previsto. Mas, num caso como no outro, a preparação que o espírito faz de maneira consciente para reencarnar na Terra, ela é recheada, mesclada de tensão, de aflição, de ansiedade, porque no astral nós conseguimos perceber o risco que é encarnar na Terra. Nós sabemos que vamos encontrar prova, expiação, desafio, tentação, armadilha, e o quanto nós ficamos propensos pela nossa fraqueza a cair. E se alguém vem a fracassar numa experiência encarnada na Terra, significa ficar para trás na própria carreira. O indivíduo vai ter que recomeçar aquele esforço, sabe Deus quando, e vai sair da Terra na desencarnação percebendo que não aproveitou o estágio que ele teve aqui. Então, esse risco é patenteado pelo espírito que está no astral, patrocinando para que seja reencarnado. Porque vai ter o tutor fazendo esse patrocínio, mas o próprio espírito interessado poderá participar. E uma vez que não seja uma reencarnação compulsória, em que o espírito não vai ter uma participação no processo da própria reencarnação, por incapacidade dele naquele momento, ou por uma urgência alta, vai acontecer que, se ele vem a participar conscienciosamente do processo que está acontecendo da sua reencarnação, ele vai viver uma ansiedade e uma insegurança. Porque encarnar na Terra é uma movimentação de desproteção e de insegurança. Nós não temos certeza do que será de nós quando você prepara no astral voltar encarnado para a Terra e o que sucederá ao longo dos anos, porque vai depender da nossa resistência, da nossa resiliência, da nossa força, de não ser arrastado pela má paixão, de conseguirmos nos desembaraçar do pendor ruim que a gente traz, de vencer nós mesmos. E por isso que quando nós estamos no astral e a gente vê o porvir da nossa reencarnação, a gente sabe que pode falhar e do risco que existe disso acontecer. É por esse motivo que todo o empenho que nós fazemos encarnados para acolher o reencarnante, para não interromper o processo dele, e para amá-lo e dar a ele suporte para ele dar continuidade, será necessário, requerido. Inclusive, trago a situação dos dragões, que são aqueles espíritos que, desde o momento da plasmação do orbe feito por Jesus, que é o governador planetário, há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, para nos receber, esses espíritos, eles se posicionavam contra o Cristo. E, com o tempo, vai sendo substituídos os membros desse grupo, porque uns caem e desperta, cansa de fazer o mal e deseja iniciar um processo de recuperação, inclusive quando acontece esse despertamento, porque um dragão, que é um espírito nessa condição de perseguir e de
atacar o Cristo de Deus, ele pode ficar nessa situação por 1000 anos ou por um dia. Vai depender da sua disposição, do quanto ele vai se enfastidando daquele processo de maleficiar. E isso significa que esse espírito, ele poderá ficar vários anos a fio cometendo perversidade nesse posto que ele vive, nesse grupo. E quando ele venha a ter o fastígio daquela situação, o tédio de continuar fazendo mal e desejo de modificar, e perceba a extensão do delito que cometeu, do engano que se entregara, ele pode iniciar um processo de autopunição que vai acontecendo com esses espíritos no astral, onde ele se mutila perispiritualmente. Com isso, acontece que esse espírito ele vai se deformando, e isso significará uma consequência para quando esse espírito vier a reencarnar. Porque do momento que ele teve essa atitude em relação a si mesmo, nesse processo de autopunição, ele vai gerando deformidade perispiritual e vai, então, tendo um processo de fazer uma anomalia que vai reverberar no seu físico e no seu psíquico quando ele venha a reencarnar. Por esse motivo que essa situação ela vai trazer de uma autopunição, uma automutilação mental que esse espírito vai viver, e isso vai levar a alterações graves que esse espírito vai ter quando vier a reencarnar. E isso significa que ele precisará desse auxílio para, na encarnação, ele ir conseguindo, com o tempo, ir deixando a sua anomalia psíquica e dissolvendo a sua culpa, que vai ficando com cada corpo deformado que ele entrega ao desencarnar, e com a anomalia psíquica que ele terá enfrentado naquela atual existência, que mesmo sem remissão, cura, vai significar ir lapidando um pouco parte daquilo que está adoecido no seu espírito, e isso então vai sendo para esse espírito ao longo de reencarnações um processo em que ele vai se reharmonizando, porque Jesus nos trouxera que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiara se perderia. Acontecerá o processo de remissão desse espírito, mesmo que dure um tempo considerável, porque ele vai precisar passar pela fieira de reencarnações, experimentando dificuldades atrozes, que vão se expressar nessas anomalias psíquicas e orgânicas, que vão ser precisados pela catarse que isso vai fazendo naquilo que está intoxicando esse espírito. E que, portanto, vai sendo feito essa purificação de reencarnação em reencarnação, e mostra o quanto é danoso para um espírito que se percebe em erro calamitoso. Normalmente, se isso foi de 100, 200 anos, em que o espírito percebe que fez muitos erros, que cometeu atrocidade, que se enganou lastimavelmente, ele poderá ter uma dificuldade grande de ambientar o seu auto-olhar e a tolerância com a própria fraqueza e carga de débito que ele traz. Porque do momento que eu percebo tantas falhas e eu estou diante disso e eu sei que preciso consertar, eu posso fraquejar.
e não conseguir ter força para me sustentar sobre os meus pés, para poder assumir aquilo que eu vou precisar viver, como aconteceu com Judas. Hoje, ele é um espírito redimido, puro. Mas, na época que Jesus esteve encarnado entre nós, Judas ele tinha convivido com Jesus por 3 anos de maneira próxima, ouvido o mestre, interagido com ele, tirado dúvida, visto o testemunho dele. E quando ele teve aquela iniciativa de, por 30 moedas, entregar a Jesus, ele imaginava que o mestre ia assumir o poderio político no impasse. Quando ele percebeu que o que ele tinha feito tinha sido instrumento para a bárbara atrocidade que foi cometida contra Jesus, ele não tolera a extensão do erro e do engano que ele vê em si mesmo, o que tinha tido de consequência a partir do que ele fez. Porque se ele aguentasse ambientar esse peso dentro dele, ele poderia sustentar uma movimentação que ele ia precisar fazer de transformar a culpa em arrependimento, de fazer o remorso virar esse arrependimento, que ia ajudar ele a se munir de recurso para espiar e consertar o que ele tinha feito. E mesmo que demandasse um tempo dele, ele ia regimentando recurso, força, para poder encontrar a extensão do próprio delito e consertar. Mesmo que ele soubesse que não poderia fazer o conserto disso numa encarnação, mas ele já iniciaria, com a mudança de atitude mental, com a defesa da palavra do mestre a partir dali, em levar o evangelho aos outros, fazendo o contributo para que Jesus crescesse e ele diminuísse, onde ele então poderia fazer a divulgação da Boa Nova, ajudando a quem não tinha tido contato com Jesus, porque ele tinha convivido com Jesus. Muitos não tinham tido a oportunidade de estar com Jesus encarnado, e para ouvir a mensagem do Mestre, precisaria de alguém que tivesse convivido e ouvido a boca dele. Judas era um alguém desses. Então, se ele tivesse esse despertamento para corrigir a partir dali, sustentando a extensão da própria miséria, tolerando isso, fazendo uma fortaleza vibratória para se perdoar, se acolher e se amar, ele já começaria a fazer o resgate dessa situação, como aconteceu com Maria de Magdala. Porque ela tinha vindo de uma vida de devassidão, onde ela passara anos da sua vida em situações irregulares, mas quando ela tem contato com Jesus encarnado, ela muda a sua atitude mental e passa a servir o Mestre. E ela enfrenta preconceito, porque naquela época a mulher que tivesse tido uma vida de devassidão igual ela teve, não tinha oportunidade de trabalho, de ter um ambiente onde ela pudesse ficar em segurança, de poder fazer um auxílio no meio em que ela tivesse. Para que ela continuasse testemunhando Jesus, ela foi para junto dos leprosos, que ficavam à deriva da cidade, porque o leproso naquela época não tinha permissão de circular pelas cidadelas livremente, junto com pessoas que tivessem algum outro tipo de doença contagiosa. Então eles eram segregados, um local ermo, distante da cidadela. E ela foi para junto desses populachos e foi pregar a palavra de Jesus para eles. Ela ficou em torno de 30 anos. Com esse testemunho, ela agregou outros, como é trago que Zaqueu foi um dos que ajudou ela a fazer esse auxílio de penso, de pão, de água, junto a esses povaréus, leprosos e adoecidos, e ficou leal a essa proposta, onde ela trouxe a palavra de Jesus para eles, porque ela tinha ouvido de Jesus, ela tinha convivido com Jesus encarnado. Então, ela tinha muito para oferecer para o outro, porque aqueles que estavam ali, naquela situação de doença terminal, não tinham tido essa oportunidade. E através dela, que tinha ouvido de Jesus, que tinha interagido com ele, convivido com ele, ela pôde ser instrumento para que Jesus alcançasse cada um daqueles que estavam ali, desesperançado, sofrido. E com isso ela foi conseguindo dar esse testemunho de resiliência, de resistência, de humildade.
Quando chegou o momento que ela percebeu que ia desencarnar, porque ela adquiriu a lepra, e aproximando-se o momento da sua desencarnação, ela resolve ir a Éfeso para despedir de Maria, mãe de Jesus, e de João, que moravam numa casinhola lá à beira-mar. E ela então fez a viagem a pé. Naquela época não tinha cavalo, camelo, para quem não tivesse recurso substancial para isso. Então ela faz essa marcha a pé, adoecida, já com lepra. E quando ela chega em Éfeso, ela tomba exausta, desmaiada no chão, e é reconhecida por um cristão, que leva ela para a presença de Maria, de João, e nesse momento ela vê Jesus se aproximando e dizer para ela: Madalena, atravessaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então Jesus foi buscar ela no desencarne dela, porque ela tinha sabido ser leal, e mesmo em meio ao adoecimento orgânico, a penúria, a miséria em que ela vivera, ela doou sua vida pela causa de Jesus. Numa época em que, para uma pessoa como ela, que tinha vindo da história de vida que ela teve, não teria espaço nem para fazer o bem. Inclusive, quando ela desejou ajudar os apóstolos que tinham iniciado a Casa do Caminho, quais Pedro e Tiago, João, que iniciaram essa movimentação e acolhiam doentes, necessitados de todo porte na época, Pedro não aceitou ela lá, pelo pregresso que ela tinha naquela encarnação. Então, até mesmo para ser útil, ela não teve oportunidade e convite, ou mesmo para que ela pudesse se aproximar como ela fez, porque ela não ia ficar esperando ser convidada, ela se ofereceu, mas a porta foi fechada para ela. Isso não a deteve. Ela deu prosseguimento à sua reforma moral, foi leal ao testemunho a Jesus, e em Boa Nova, Humberto de Campos vai nos explicar que mesmo com lepra, exausta, exânime, para desencarnar, adoecida, ela estava feliz, porque tinha sabido ser leal a Jesus. Diferentemente de Judas, que quando percebeu a extensão do que ele tinha feito, não tolerou se acolher, se sustentar, fazer um recomeço da própria trajetória a partir daquele momento, em que ele se abraçasse e fosse com ele, pagando o preço necessário, para poder ir se transformando e se tornando instrumento do bem onde ele estivesse. Então, quando ele percebe a extensão do que tinha acontecido a partir da sua atitude e vê o que Jesus estava passando, porque o Cristo ele vai dizer para nós que o escândalo precisa vir, mas ai daquele por quem o escândalo venha, nos alertando a questão da vigilância. Por isso que Judas ele não sustenta a situação. E ao invés de enfrentar, acionando ao máximo seu recurso para esse desiderato, ele vai até uma figueira, enrola o seu pescoço e vem a desencarnar pelo autoextermínio. Inclusive, vai ser trago na literatura espírita que Maria é quem vai buscar Judas no Vale dos Suicidas, em sofrimento atroz, porque ele vai relatar que até mesmo a sua mãe biológica teve medo do seu sofrimento. Ele chegou a tentar uma aproximação da sua mãe, que estava encarnada ainda, e ela vai dizer que ele era o diabo, traidor, para se afastar dela, que ela não tolerava a situação que ele estava de dor. Então ele vai relatar que ele foi expulso da presença materna, que temeu o sofrimento dele, o que ele vivia. Então ele estava numa condição hórrida, vibratória. E Maria, quando se aproxima de Judas, ela inicia um diálogo com ele, dizendo que daria para ele uma nova encarnação, uma nova mãe, um novo corpo, para ele fazer esse recomeço, que ele não teve coragem suficiente, resistência para fazer quando ele viu do que ele tinha sido instrumento, ao entregar Jesus por 30 moedas. Inclusive, há um relato do arrependimento quando aconteceu, num relance, ele vai para aqueles romanos devolver as 30 moedas,
e recebe dele zombaria dizendo: nós não temos nada a ver com seu remorso, com a sua culpa, isso é problema seu. Mostrando uma situação que acontece no mundo, que acusa, que culpa, que pune, que exclui, privilegia, que são situações de materialismo, de sombra. Judas, desesperado, então vem a se autoexterminar. Inclusive, eles houveram pego essas 30 moedas devolvidas por ele e comprado uma área para se tornar um cemitério direcionado a um grupo que se chamou Campo de Sangue, pelo fato de ter tido esse preço do derramamento do sangue de Jesus. E isso vai significar que Judas ainda tentou fazer algum tipo de movimentação para amenizar um pouco o remorso que ele estava vivendo, mas ele não tolerou o peso do que recaiu sobre ele, na zombaria, na exclusão que ele experimentou, naquilo que ele divisou que aconteceria a partir dali, de retaliação. Então foi uma série de fatores que, se ele tivesse acionado ao máximo a sua vontade, via disciplina nobre, e fazido urdição de recurso para lidar, sustentar e se tornar o ferramental para poder construir um novo destino, ele poderia ter feito isso, como alguém que conviveu com Jesus e poderia levar a boa nova. Mas, ao sucumbir, ele, quando está no Vale dos Suicidas, que Maria faz a coordenação desse local, o cuidado, encaminhando aquele que está preparado para o posto de socorro, e a colônia que faz o auxílio para que o suicida entre novamente na reencarnação a posteriori, porque nessa situação de ser encaminhado para uma colônia é feito uma preparação com esse espírito para a sua reencarnação, porque o suicida ele vai precisar reencarnar reencontrando a causa que deu origem ao autoextermínio. É nesse sentido que, quando Judas ainda está no Vale dos Suicidas, numa situação terrível, de remorso, de culpa, de autopunição, ele vai, então, ser encontrado por Maria, ele rejeita a presença dela, pede para ela ir embora, diz que ele não era digno, e Maria diz para ele que não importava o quanto ele a negasse, ela continuaria amando ele e iria preparar para ele uma nova encarnação. Um novo corpo físico, uma nova genitora, uma nova existência, para que ele pudesse ir em busca da reparação que ele precisava. Por esse motivo que, inclusive, aquilo que deu origem ao seu suicídio naquele momento, que tinha sido a horridez da consequência do que ele tinha feito, de alguma forma ele ia precisar experimentar isso na próxima existência, para demonstrar valor, continuidade da vida e não desistência. Por isso que antes de enfrentar e seguir, porque se eu me evado e fujo, eu vou ter que reencontrar aquela causa, aquela situação em condição piorada. Por isso que Judas ele teve o preparo, recebeu o amparo, para que ele pudesse, numa próxima existência, encontrar uma situação parecida, que vem com uma piora, e continuar a sua existência mesmo assim. Então ele foi conseguindo, foi fazendo a esteira das reencarnações até reencarnar em Joana d'Arc, que chegou num nível de pureza, de elevação, que quando ela estava sendo supliciada no interrogatório, ele já não precisava passar por ser queimado na fogueira, mas ele quis ir até a última gota. E então, quando ela foi colocada nas chamas, o espírito foi retirado, ela não experimentou a atrocidade de ser queimada pelo fogo, porque o espírito já estava sublimado, que é a reencarnação de Judas, e que teve ali a sua recolocação no colégio apostólico, porque sublimou o próprio espírito. Por esse motivo que a redenção ela vai acontecer. No entanto, isso significa um processo, dependendo daquilo que o espírito tiver em curso, é longo, é penoso, é desafiador, inclusive pode implicar a questão de degredo, de ser recambiado para um outro orbe, onde seja outro Cristo planetário, ele vai estar com um outro populacho.
e num organismo físico que é diferente, de acordo com aquele orbe, continua sendo humano, o que vai acontecer no orbe que for, mas vai variar o organismo físico de acordo com a condição daquele orbe. E é por esse motivo que esse espírito que vem a ser degradado para um outro local, primitivo, para contribuir com seu conhecimento e inteligência, enquanto ele vai conseguindo fazer reforma moral, isso vai significar modificações que ele vai viver, inclusive a separação dos seus amores, dos seus afins, mas que à medida que ele for avançando e fazendo a sua transformação interior, ele voltará a se integrar aos seus, mas isso vai variar de acordo com a situação que o indivíduo está e que nos alerta para o empenho que nós temos que fazer para avançar, porque a situação pode piorar. Se eu não der conta desse trabalho comigo mesma, e é por esse motivo que no caso dos dragões, que são esses espíritos que fica um tempo nesse recrudescimento perverso e que se posiciona abertamente contra o Cristo e agem contra ele, e inclusive a gente percebe na sociedade situações que tentam excluir Jesus, seja no ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico, numa escola, numa academia. Por quê? Jesus, ele é a verdade, o caminho desse clareamento e dessa vida. Então, quando existe o banimento da mensagem de Jesus, isso implica um comprometimento nosso, porque nós seremos colocados na terra em condições de prova, de expiação, que se eu não tiver a mensagem viva de Jesus, eu naufrago. Eu vou sossobrar. Porque uma pessoa, ela pode não ser cristã, ela pode ser budista, ela pode ser maometana, mas se ela tem o bem acontecendo, ela vai conseguir sair vitoriosa da terra, porque é fora da caridade que não há salvação. E não fora de uma igreja tal, ou de uma ideologia. Por isso que um ateu, se ele tem a vivência da caridade, ele vai desencarnar bem. Porque fora da caridade não há salvação, na caridade está o caminho da libertação e de um porvir feliz para o indivíduo. No entanto, quando nós temos o banimento da mensagem de Jesus, nós estamos fazendo a retirada de nós do recurso que nós temos para esse avanço. Porque uma pessoa, mesmo não sendo cristã, se ela ama, ela está próxima de Jesus, mesmo que ela não siga o testemunho de Jesus diretamente via aquela crença, Jesus está com ela, porque ela está vivendo a mensagem dele. E Jesus, ele é o Cristo planetário. Por esse motivo que, para nós outros que estamos numa ambientação onde nós tivemos o contato com o espiritismo, com o cristianismo, a nossa responsabilidade é grande. Porque se depois de receber tanto, nós tentamos banir, riscar o nome de Jesus, o testemunho que ele nos dá, nós vamos ficar desfalcados, sem sustentáculo para prosseguir, para vencer nós mesmos. Sem estrutura moral, sem força. É por esse motivo que, para que nós tenhamos esse beabá, esse caminho da pedra, nós precisamos do roteiro que o mestre deixou para nós. Por isso que quando esse espírito dragão, que vai receber essa denominação nesse grupo, ele vem a ter essa percepção da extensão do engano que ele se permitira, ele pode não ter autotolerância com a sua situação, como aconteceu com Judas. Então, no astral, ele, mesmo que não tenha desencarnado por um autoextermínio, porque ele vai ter essa rompição com a situação de irregularidade que ele está já desencarnado, mas ele começa a se automutilar, a se deformar perispiritualmente,
a se punir psiquicamente. Então, ele vai criando deformidades. Nós temos situações outras de alteração perispirítica no astral, de zoantropia, onde o ser humano ele pode ter uma metamorfose do perispírito que vai deformar no formato de um lobo, de um cachorro, que é o processo zoantrópico, que vai variar. Inclusive, a gente tem relato, a coleção na Vida no Mundo Espiritual, de uma mulher que estava no astral, numa região onde ela estava sendo comandada por um espírito trevoso, e ela houvera, na sua encarnação, assassinado seus 4 filhos. Quando ela estava no astral, naquela situação, sendo julgada por um juiz trevoso, ele faz o comando para ela se transformar em lobo. Então, ela tem a zoantropização do seu perispírito. Então, mostra que podem acontecer alterações perispirituais devido à questão de culpa, de peso consciencial não tratada adequadamente. Porque nós precisamos transformar o mais rápido possível culpa em arrependimento, porque o arrependimento, ele nos dá a condição de colocar o pé no chão conosco mesmo, de nos acolher, nos abraçar e nos levar para onde nós precisamos. A culpa vai tentar nos deformar, nos punir, porque culpa pede punição, tem sangue de autovingança. É uma situação que o indivíduo, mesmo que ele seja esclarecido, que ele não deve se punir, que isso não vai resolver, que vai complicar a sua situação e vai tirar dele recursos para fazer a resolução que ele precisa, ele continua querendo se autolesionar. Por isso que é uma situação estéril. O indivíduo ele paralisa. É por esse motivo que o indivíduo que está sob a vibração, os metais da culpa, ele começa a desenvolver doença autoimune, situação correlata de alteração orgânica, mental, em que o indivíduo está se infligindo malefício, porque ele fica querendo um esforço contra si mesmo devido a esse jus consciencial que quer reparação, que não é o outro que cobra da gente, é a nossa consciência que exige essa regularização moral. É por esse motivo que quando a gente se alerta que não resolve, o apedrejamento, o linchamento, a punição, a exclusão, que isso vai piorar o nosso adoecimento, o nosso comprometimento, a gente desperta para o caminho da amorosação, do perdão, de dar uma outra chance, porque nós temos recebido novas oportunidades até aqui. Desde o início, Jesus ele tem nos entregado gratuitamente uma nova chance. Por isso que nós estamos aqui reencarnados de novo. Porque muitos de nós estivemos com ele na primeira hora cristã, ouvimos ele falar no Sermão da Montanha, estivemos perante a sua crucificação e gritamos Barrabás. Aquele que despertou e que viveu o testemunho do bem, não está mais reencarnado na Terra. Ele foi aspirado para um orbe superior, ele não precisou voltar. Muitos fizeram esse caminho. Desde aqueles prepostos que vieram antes do Cristo e que foram disseminando a mensagem nobre e preparando a sua vinda, até que ele viesse encarnado e conseguiu levar multidões para a elevação, mas restaram aqueles que ainda tinham ou uma ignorância importante ou um endurecimento recrudescido. Nós que ficamos, representamos essa situação. Por isso que a gente voltou para a Terra. Estamos encontrando nosso débito, nossa sombra, aquilo em nós que a gente precisa corrigir, vencer. E isso mostra que é um caminho árduo. Porque quando eu puder acolher a minha situação e tolerar o que eu enxergo em mim, para que eu então possa me amar, eu dou conta desse auto-perdão, eu ambiento isso, eu faço uma assimilação, uma palatabilização dessa situação e consigo dar passo adiante.
porque aí é possível ir mudando meu destino. Eu vou conseguindo fazer reforma na minha mente, eu vou conseguindo fazer um processo de autocura, de autolibertação, porque quem pode libertar a gente é a gente mesmo. O indivíduo que não está atento para esse processo de autoabordagem adequada, ele vai ficar esmagado por nada. Ele não dá conta de sustentar sobre o próprio pé. Ele fica imovediço. Ele não dá conta de ambientar esforço, disciplina, vontade nobre, ânimo. Então, o indivíduo ele se torna levado pela própria alteração, pelo próprio adoecimento, e vai se perceber soterrado por isso. Por esse motivo que quem pode fazer a movimentação de autolibertação é o próprio indivíduo, que vai em busca e faz essa movimentação na tentativa de ir tornando esse processo algo que será um caminho que vai sendo viabilizado. É por esse motivo que a nossa situação de encarnados, ela significa que uma pessoa que esteja numa atitude mental malévola, ela pode ficar um tempo maior, mas ela vai ficar quanto tempo ela quiser, ela vai prejudicar outrem, se esse outrem permitir, porque no processo obsessivo, aquele que é obsedado tem responsabilidade na obsessão que sofre. Porque um espírito, ele mesmo sendo livre para se aproximar de mim e me submeter, ele só vai fazer isso se eu deixar. Quem tem que ter sustentação mental e moral para resistir sou eu. É por esse motivo que, nos casos em que acontecem essa condição de subjugação, que se o indivíduo não resolve com a sua resistência, com a sua vigilância, com a sua observação, com a prece, se torna subjugação em que eu perca a capacidade de decidir por mim, porque minha vontade se torna dominada pelo obsessor, isso vai significar um processo que eu coparticipo. É por esse motivo que, no caso do espírito chamado de dragão, que vai estar nessa situação pelo tempo que quiser, vai sair quando desejar e vai prejudicar um encarnado ou outro desencarnado se esse deixar. Porque a ação de um espírito inferior ela pode acontecer em relação a alguém que está encarnado ou alguém que está desencarnado. E um encarnado pode ter essa mesma ação por ser um espírito que participa do grupo do dragão, mas que está encarnado por hora, trazendo a deformidade física, mental, que se comportará, e ele vai estar fazendo uma ação obsessiva, seja sobre outro encarnado ou sobre um desencarnado. A questão não é de que lado o espírito está, encarnado ou desencarnado, é em que grupo ele participa, onde ele se assemelha. É com o que ele conecta, o que ele escolhe para a sua trajetória, que é fora o íntimo. É porta dentro da alma. Por esse motivo que essa movimentação ela vai implicar uma condição em que aquele que esteja sendo assodado e venha cair na malha da armadilha obsessiva, ele tem responsabilidade nisso. Porque eu é que preciso manter a guarda do meu pensamento, ficar na faixa nobre, escolher pelo bem. Se eu tenho consciência da nossa realidade na Terra, do risco que é, eu precisarei buscar os recursos para me blindar, para manter a integridade do meu pensamento, mesmo em meio a um ambiente contaminativo, nocivo. Porque não estará em purificar o ambiente em volta de mim, mas eu me manter pura, elevada, nutrindo bondade, compaixão, perdão. É essa faixa que vai fazer a modificação daquilo que eu estou conectando e daquilo que eu conseguirei manter de proteção vibratória.
Porque não adianta expulsar o espírito mau. Ele não vai embora depois que eu grito com ele para ele afastar. Ele vai rir de mim. Resolve ter uma atitude mental que aproxima o espírito bom, que aproxima o benfeitor, que conecta a espiritualidade superior comigo. Porque eu subo e o tutor, ele desce para me ajudar. No meio da escada a gente encontra. Porque uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É por esse motivo que isso vai significar um processo em que o indivíduo ele vai precisar desenvolver essa engrenagem psíquica, essa sustentação do próprio destino, em que nessa corda bamba eu vou conseguindo fazer o meu esforço acontecer e eu dou conta de sustentar o heroísmo para que esse processo vá se fortalecendo. Porque se eu não fortalecer, eu perco esse movimento positivo. Por isso que, como se não havia sido trago para nós, alguém que venha desencarnar poderá ir para o corpo, ou para a crosta, ou para a treva, ou para o umbral, ou para o vale do suicida, no caso de ser um espírito que se autoexterminara, ou para um posto de socorro, para uma colônia espiritual, ou para uma região superior. Com exceção dessa, os outros lugares são temporários. Nós também teremos a situação do desencarnado achando estar encarnado. Vai ter outro obnubilado, confuso em relação à própria situação. E um terceiro, cônscio de ter desencarnado, mas perturbado. Também haverá aquele que desencarnou e rapidamente se desvencilha da matéria, demanda o além paz consciencial. Orar trará incalculáveis benefícios em todas essas situações supracitadas. A prece também beneficia o criminoso, podendo a nossa oração fervorosa auxiliar o culpado no arrependimento da sua ação. Vi um poder de fé ardente que transporta montanha, atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe qualidade, lhe dá impulso irresistível. É a eficácia virada do mestre que poderá se conectar com a nossa moral elevada. É por isso que ele vai dizer para nós que se não pudemos curar, é porque não tínhamos fé. Dele promana a cura a libertação. Essa movimentação de disciplina antecede a espontaneidade. E nós temos 3 condições para a felicidade. Consono Kardec vai trazer para nós na questão 922 do Livro dos Espíritos. Fé no futuro, relacionado com Deus, uma consciência tranquila, isso está ligado com o próximo, e satisfazer-se com o necessário, que é a posse apenas do essencial. Esse é um cujo de autorrelação. Porque quando o indivíduo ele permanece no essencial, ele está conseguindo alinhar uma autoconduta saudável. Então, acúmulo de qualquer tipo, apego à matéria, tudo isso vai na contramão dessa proposta. Porque aqui, esse movimento de espiritualização, de essencialização, significa que o indivíduo ele é despojado da matéria. Então, ele é capaz de distribuir, de doar, de tirar dele para que outro tenha. São movimentações diferentes daquela que o materialismo traz, que tem uma lógica de acúmulo, que é uma situação, inclusive, que vai estar ligada à educação que é trago para a criança, porque ela pode, sob esse tipo de auspício, acumular uma figurinha, um papel de carta, um carrinho. Então, ela já vai acostumando a fazer um movimento de apego, de acúmulo material e de sair da proposta do essencial. Se ela tem uma orientação desde pequena sobre esses passos, ela já vai se adequando, ela já vai se ambientando com essa nova proposta. Porque essa primeira condição que fala da fé no futuro, que está relacionada com o divino, isso tem a ver com esse bom ânimo, com o pensamento positivo, com a esperança,
com não desistir, porque o indivíduo ele tem essa leveza, esse bom humor de um futuro melhor. Uma outra questão, quando diz respeito à consciência tranquila, que tem a ver com o próximo, mostra que nós precisamos buscar tranquilidade consciencial. Se o indivíduo ele não tiver em paz com a sua consciência, ele não vai dar conta de fazer os movimentos pedidos dele. É por isso que, se ele percebe que tem algum débito, algum erro pesando na sua consciência, ele precisa se perdoar, para ele ir em busca de resolver. É esse o risco que acontece quando alguém, numa situação de perversidade, vem a perceber a extensão do próprio delito, se o indivíduo ele não se antecipar para poder acolher o que percebe em si mesmo e modificar. Porque o peso consciencial traz sofrimento para o indivíduo, traz alteração e desequilíbrio. Porque uma das condições para a felicidade é essa tranquilidade consciencial, de estar cumpridor do dever, vivendo a utilidade. Por isso que nós, ao ajudarmos o outro a ter boas ações, vamos fazer esse apoio para que ele construa em si mesmo uma autoimagem melhor. Porque isso vai dar para ele força de continuar. Inclusive, é por isso que uma das recomendações que são basais para nós, para uma pessoa que está com depressão, com alguma neurose, com algum tipo de ideação suicida, é levar ela para um trabalho útil. Seja ir para um canil, para um gatil, para uma horta ajudar, distribuir uma quentinha, fazer uma costura, algo que o indivíduo possa se envolver e perceber que ele está contribuindo no meio que ele está. Numa orientação dele ir para o centro espírita, assumir um trabalho ali, ou na religião que ele participa, mas se ele não é afeito à religião, se ele não quer ir no centro espírita, algum trabalho beneficente, em que ele possa, nesse voluntariado que ele abraça, ter essa participação. Porque quando o indivíduo ele percebe que ele pode ajudar alguém, vai ajudar ele nessa autoabordagem. Ele muda a maneira de se olhar e facilita o autoamor. Porque ele percebe que ele pode aliviar a dor de alguém. Por mais que ele tenha cometido atrocidade, ele pode modificar isso, porque ele tem condição de ter atitude que contribui com o outro. Para a saúde mental de alguém. Para oferecer um pão para quem está com fome. É por esse motivo que existe essa premissa, porque quando nós nos alertamos e nos ajudamos a ocupar esses lugares, a gente está contribuindo para que a pessoa melhore a maneira que se enxerga e consiga, então, desenvolver os ferramentais para mudar a própria destinação nessa roda sansara, espirálica, rumo a Deus. Por esse motivo que, quando chegamos na questão da essência, isso vai significar que quanto mais nós desmaterializamos, combatemos o materialismo, espiritualizamos e essencializamos, mais nós teremos condições de ir tecendo a costura da nossa felicidade, que implica atitudes concretas e começa com uma postura mental, onde o indivíduo ele se desvincula daquilo que reza o materialismo e consegue fazer edificações para a imortalidade.